Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Terça-feira, dia 7 de setembro, hoje nós queremos destacar a comemoração do Dia da Independência, onde todos somos chamados a rezar pelo nosso Brasil, defender e também rezar para que cada vez mais possamos ser uma nação justa. Vamos tomar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos 12 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passou a noite toda em oração e escolheu os 12. Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje apresenta o chamado dos discípulos. Jesus foi à montanha para orar e passou a noite toda em oração a Deus. Gostaria de centrar a nossa reflexão nas primeiras palavras deste Evangelho. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Introduções como estas podem passar despercebidas na nossa leitura cotidiana do Evangelho, mas de fato são de máxima importância. Concretamente, hoje nos dizem que a eleição dos 12 apóstolos, decisão central para a vida futura da Igreja, foi precedida por toda uma noite de oração de Jesus, sozinho, perante Deus, seu Pai. Como era essa oração do Senhor? Do que se interfere da sua vida, deveria ser uma prece cheia de confiança no Pai, de total abandono à sua vontade. Não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, de manifesta união à sua obra de salvação. Apenas desde esta profunda, longa e constante oração, sempre sustentada pela ação do Espírito Santo que, já presente no momento da sua encarnação, tinha descido sobre Jesus no seu batismo. Apenas assim diríamos, o Senhor podia obter a força e a luz necessárias para continuar sua missão de obediência ao Pai, para cumprir a sua obra vicária de salvação dos homens. A eleição subsequente dos apóstolos, que, como nos recorda São Cirilo de Alexandria, o próprio Cristo afirma ter-lhes dado a mesma missão que recebera do Pai. Mostra-nos como a Igreja nascente foi fruto desta oração de Jesus ao Pai, no Espírito, e que, portanto, é obra da Santíssima Trindade. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Oxalá toda a nossa vida de cristãos, de discípulos de Cristo, esteja sempre submersa na oração e continuada por ela. Jesus nunca subestimou a sua missão. Ele sabia da grande responsabilidade que era escolher, dentre muitos, os 12 apóstolos, que seriam os continuadores da sua obra aqui na terra. Portanto,
Ele subiu a montanha para, em oração ao Pai, fazer o discernimento. Quando desceu, ele estava seguro de que os seus escolhidos eram aqueles a quem o Pai havia destinado para pôr em prática o seu projeto salvífico. Até Judas teve o seu papel específico no plano de salvação de Deus Pai. Muitas vezes nós também rezamos, fazemos o discernimento e no primeiro sinal de que algo não vai muito bem, nós começamos a duvidar da nossa oração e do nosso direcionamento do Senhor. Fica para nós o exemplo. Jesus ainda não sabia que entre os escolhidos havia um traidor, mas nunca duvidou de que fez a escolha certa segundo a vontade do Pai. Para muitas coisas na vida, nós nos preparamos, nós nos aprimoramos, nós nos admoestamos. Porém, nas tomadas de decisão, nós nos confundimos e não temos o mesmo cuidado. Agimos por impulso, por sentimento, por preferências pessoais. Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna. Ele veio nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus e assim descobrir o que é ou não agradável ao Pai, a fim de cumprir no mundo a missão que nos é proposta. Ele nos instrui sobre o que fazer antes de tomar qualquer decisão, de resolver qualquer problema, de escolher, de fazer opções, enfim, antes de enfrentar as multidões. Foi à montanha para rezar, como também nós devemos ir à montanha, um lugar teológico para estar em sintonia, em oração e poder dizer, eu faço também a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas.